Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de geometria. Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre ângulos complementares, suplementares e ângulos opostos pelo vértice. A primeira questão está pedindo para determinar a medida do ângulo complementar no item A de 27 graus. Então aqui nós queremos encontrar um ângulo que a princípio nós não sabemos quem é, estou chamando de x, mas eu sei que somando o x com 27 graus tem que dar um ângulo de 90 graus, porque eu quero a medida do ângulo complementar. E por definição, o complementar de um ângulo é um outro ângulo que somado com ele vai dar 90. Equaçãozinha simples do primeiro grau. Nosso ângulo x vai ser 90 menos 27. Fazendo 90 menos 27, nós encontramos a medida do ângulo, que é 63 graus. No item B, queremos o complementar de 40. Então vai ser um ângulo que somado com 40 graus tem que dar 90 graus. Então esse ângulo vai ser 90 menos 40. Só passar esse 40 para o outro lado, ó, ele está com sinal de mais, quando vai para o outro lado vai com sinal de menos. Então o ângulo que nós estamos procurando é um ângulo de 50 graus. De fato, 50 somado com 40 vai dar 90. Logo 50 e 40 são ângulos complementares. No item C, queremos um ângulo que somado com 89 graus vai dar 90 graus. Então vai ser 90 menos 89, isto é, o complementar de 89 é 1, porque é o que falta para chegar a 90. O mesmo raciocínio utilizado na letra D, queremos um ângulo que somado com 45 vai dar 90 graus. Então esse ângulo só pode ser o ângulo de 45 graus. Bom, então na letra A queremos o suplementar de 120 graus. O suplementar, por definição, é um ângulo que somado a 120 vai dar 180. Isto é, dois ângulos A e B são suplementares se quando somados formar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então aqui no item A nós queremos um ângulo que somado com 120 vai nos dar 180 graus. Então esse ângulo só pode ser de 60, porque 60 somado com 120 vai dar 180 graus. O mesmo raciocínio é utilizado aqui no item B. Queremos um ângulo que somado com 143 graus vai nos dar 180 graus. O ângulo que somado com 143 dá 180 é um ângulo de 37. Basta fazer 180 menos 143. Então o ângulo x vai ser 180 menos 143, que é igual a 37 graus. Na letra C, queremos um ângulo que somado com 150 vai dar 180 graus. Então esse ângulo só pode ser um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque 30 graus somado com 150 graus dá 180 graus. Mesmo raciocínio para a letra D. Um ângulo que somado com 160 graus vai nos dar 180 graus, é um ângulo de 20 graus. Porque 20 mais 160 dá 180. Com isso, finalizamos a nossa questão de número 2. Questão 3 está pedindo para calcular as medidas dos ângulos indicadas pelas letras. Então, no item A, eu tenho que achar o valor de x e de y, e na letra B, o valor de z. Bom, para determinar o valor de x, observe que esse ângulo todo aqui, ó, é um ângulo de meia volta. Então, x somado com 60 graus tem que dar 180 graus. Então, x é o ângulo suplementar de 160. Logo, x é igual a 120 graus. Porque 120 somado com 60 vai dar 180. O mesmo raciocínio utilizado para achar o y. Note que somando esses dois ângulos vai dar meia volta, que é um ângulo suplementar. Então, fazendo y mais 135,
isso tem que dar 180. Então, qual é o ângulo que somado com 135 vai dar 180? Basta fazer 180 menos 135, que vai dar 45. Então, y igual a 45 graus. De fato, 45 mais 135 vai dar 180. E no item B, observe que esse ângulo Z é um ângulo de tal modo que quando somar com 70 e quando somar com 80, também vai dar meia volta. Então, 70 somado com Z, somado com 80 graus, isso nos dá 180 graus. Ora, 70 podemos somar com 80, dá 150. Então, vai ficar Z mais 150 graus igual a 180 graus. Qual é o ângulo que eu somo com 150 para dar 180? Só pode ser 30 graus, porque 30 mais 150 vai dar 180. Questão 4. O complemento de um ângulo de 40 graus é igual ao suplemento de um ângulo de quantos graus? Bom, observe que essa questão ela deve ser dividida em duas partes. Primeiro, a gente acha o complemento de um ângulo de 40. Então, vou chamar isso aqui de parte 1, e aí depois eu faço a parte 2 para finalizar a questão. Tá? Então, na parte 1, o complemento de um ângulo de 40 é 50. Então, por que 50? Porque 50 mais 40 dá 90. Então, isso aqui responde à parte 1. Bom, agora o complemento de um ângulo de 50, ou seja, um ângulo de 40, isto é, de 50 graus, é igual ao suplemento de um ângulo de quantos graus? O que ele está perguntando é o seguinte aqui, ó, 50 graus é suplemento de que ângulo? Em outras palavras, 50 graus somado com quanto que vai dar 180 graus? Só pode ser 130, então o W é 130 graus. Por quê? Porque 50 somado com 130 vai dar 180. Então a resposta correta aqui é o item C, ó, 130 graus. Três retas intersectam-se num ponto. Na figura, AOB mede 110 graus. Então AOB é esse ângulo maior aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu estou destacando em vermelho. E a AOC mede 122, que é o ângulo que eu vou destacar em verde aqui, ó. Esse ângulo aqui, 122. Qual a medida do ângulo colorido? Que é a medida desse ângulo aqui, ó. Bom, a forma mais simples de resolver essa questão, para não precisar cair num sistema, é você utilizar a definição de ângulos opostos. Vamos nomear cada um desses ângulos aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo colorido que está pedindo, eu vou chamar de x. Observe que ele é um ângulo oposto pelo vértice desse ângulo aqui. Então, se esse aqui é x, esse aqui também é x. Pelo mesmo motivo, se eu chamar esse ângulo aqui vizinho de y, então esse ângulo aqui de baixo também vai ser y. Esse ângulo aqui eu vou chamar de z por enquanto. Mas notem que x mais y mais z vai fazer meia volta. Vai fazer esse ângulo azul aqui, ó. X mais y mais z. Meia volta. Então, quando a gente faz x mais y mais z, isso tem que dar 180 graus. Como eu já sei quanto vale essa soma x mais y, que é 110, eu consigo determinar o z. Então, x mais y é 110, a gente substitui aqui, fica 110 graus igual a 180 graus. E aí a gente passa o 110 para o outro lado, fica 180 menos 110, então nosso ângulo Z mede 70 graus. Com isso, já sei que esse ângulo aqui é 70, então esse ângulo aqui também vai ser de 70 graus, porque são ângulos opostos. Observando esse outro ângulo AOC, que mede 122 graus, notem que ele, na verdade, é 70 mais x. Então, quando a gente fizer 70 graus mais x, tem que dar 122 graus. Então, o nosso x vai ser 122 graus menos 70 graus. Então, o x vale 52 graus. Observe que a medida x
é exatamente a medida do ângulo colorido que ele pediu, que é esse ângulo aqui. Então, a resposta é o item A, 52 graus. A questão 6 pede para calcular as medidas indicadas pelas letras, e na primeira questão, observe que esses dois ângulos aqui eles são opostos pelo vértice. Possuem o mesmo vértice em comum e são opostos. Logo, são iguais. Então, podemos escrever 5x igual a x mais 100 graus. Tudo que tem x a gente passa para um lado, o que não tem deixa do outro. X está com sinal de mais, passa para o outro lado, menos. Fica 4x igual a 100 graus. 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica 100 graus dividido por 4, que é igual a 25 graus. Então, a resposta para esse item é 25 graus. Vamos agora para o segundo item. Aqui nós temos x e temos y. Ele pede para determinar a medida das letras, então temos que determinar as duas medidas. Observe que 2x menos 30 é igual a y. Mas se eu escrevo isso e tento resolver, eu não consigo. Por que eu não consigo resolver? Porque eu tenho duas letras diferentes numa mesma equação. Eu só posso ter uma letra diferente na equação. Não posso ter duas diferentes. Então, por esse motivo, que a gente vai pegar esses dois ângulos aqui, que são suplementares. A soma deles dá 180. Então, eu vou fazer 3x mais 20, somado com 2x menos 30. Isso tem que ser igual a 180 graus. 3x mais 2x dá 5x. 20 e 30 eu vou passar para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Menos 30 fica mais 30. E mais 20 fica menos 20. 180 mais 30 dá 210. 210 menos 20, 190. Então, aqui desse lado vai ficar 190. E o 5 que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, quanto vai valer o x? 190 dividido por 5. Isso vai dar 38 graus. Agora vamos determinar a medida y. Mas para determinar a medida y, eu vou precisar saber que ângulo é esse aqui, porque ele é igual a y. Para determinar que ângulo é esse, basta substituir o x por 38 graus, que é a medida dele. Ou ainda, você pode substituir também aqui, e achar a medida desse ângulo e fazer esse ângulo mais y igual a 180. Eu, particularmente, prefiro fazer aqui em cima. Fica mais simples. 2 vezes 38 menos 30. Então, 2 vezes 38 dá 76. 76 menos 30 vai dar 46 graus. Isso quer dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 46 graus, que é exatamente a medida de y. Então, y igual a 46. Pronto. Não precisa fazer mais conta. Ainda continuando na mesma questão, outro item. Observe que esses dois ângulos eles são suplementares, isto é, formam um ângulo de meia volta. Então, quando a gente somar 5x mais 24 com x mais 36, isso tem que dar 180 graus, que é a medida do ângulo raso. 5x mais 1x vai dar 6x. Esse 36 e esse 24 eu posso passar para o outro lado, mas como eles têm o mesmo sinal, eu posso somar eles aqui também, que fica melhor. 24 mais 36 vai dar 60. Agora eu posso passar esse 60 para o outro lado trocando o sinal, então vai ficar 6x igual a 180 graus menos 60 graus. Olha, 180 menos 60 dá 120. Esse 6 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 120 dividido por 6 dá 20. Então, x tem medida de 20 graus. E para finalizar, temos a última questão. Observe que esse ângulo de 2x somado com esse ângulo aqui, que é 90, somado com 3x mais 40, forma um ângulo de meia volta, que é 180. Então, podemos escrever 2x somado com 90, somado com 3x mais 40,
Isso tem que dar 180 graus. 2x somado com 3x dá 5x. 90 somado com 40 dá 130. Isso tem que ser igual a 180 graus. 130 passa para o outro lado. Vai ficar 5x igual a 180 graus. Menos 130. Porque 130 mudou de lado, muda o sinal. Então, quanto vale o ângulo x? 180 menos 130 dá 50. 5 está multiplicando, passa dividindo, então é 50 dividido por 5, x igual a 10 graus. Com isso, nós finalizamos a atividade de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.